Olá, obstinados e obstinadas, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E olha, hoje é algo diferente que a gente está fazendo. A gente está fazendo um podcast do bar. E para fazer esse podcast do bar, eu não quis fazer sozinho, evidentemente. Então eu trouxe aqui o Oswaldo aqui, que é um aluno aí da Academia do Podcast. Também trouxe o Gabriel e o Eduardo aqui, pagarás, junto comigo, para a gente fazer um bate-papo e falar desse negócio aí de como é que é fazer um podcast no bar, né, gente? Qual é que é a sensação aí, Oswaldo? Diria assim, maravilhosa. E aqui não é qualquer bar, né? É o Tchê Bar e no estúdio aqui que dá vontade de morar aqui, né? De tão bom. Exatamente, né? A gente está no Tchê Bar. Pô, gratidão aí ao Gustavo Passe, que convidou a gente para gravar um episódio aqui. E, pessoal, vocês precisam conhecer aqui o estúdio os estúdios, porque são 3 salas que o Gustavo Passe aqui tem. E, você consegue locar uma sala aqui para gravar um podcast a partir de R$100. Locação mínima de 2 horas. Podcast com vídeo. Com vídeo. Podcast com vídeo. Exatamente, com vídeo. E tem uma notícia melhor. Se for aluno da Escola do Podcast e mencionar a Escola do Podcast, tem cupom de desconto, cara. Que legal. 50%. 50% de desconto. É isso aí, é só falar com o Gustavo e tá tudo certo. Bom, pessoal, e aí? Cara, eu tô muito impressionado com as instalações. Eu tô impressionado com a estrutura. Eu tô impressionado com a recepção. Tudo aqui tá funcionando. Legal. Tudo aqui é muito legal, tudo é muito bem feito, tudo é muito profissional e ao mesmo tempo tudo muito acessível. Pois é. Então, tô bem impressionado mesmo. Eu fiquei interessado porque o Gustavo realmente está democratizando o podcast, fazendo uma locação com toda essa estrutura a R$100. Então, realmente, se você está pensando em fazer um podcast, isso aqui se torna muito acessível. Por entrar aqui numa sala, tem o pessoal que controla aqui, está muito bacana. Oswaldo, o que você está achando? Não, eu quero dizer que aqui é aquele ditado que casa de ferreira e de pau não cola aqui, porque aqui não tem nada de amador. A coisa aqui é profissa mesmo, com qualidade e tá de parabéns. De fácil acesso. Fácil acesso. Estamos na Washington Luiz, ao lado do metrô aeroporto. Perto também. Perfeito. Eu acho que o que ele está fazendo é algo assim maravilhoso. Agora, com muito trabalho dele, que ele começou em 2018, tá? Então o cara tem muito traquejo e muita visão, né? Com certeza. Ele tem muita visão das coisas. Com certeza. E aí, vamos falar. O que vocês acham dessa tendência do podcast em vídeo no YouTube? Eu sei que, por exemplo, você não faz um podcast no YouTube, você faz só áudio, né? Sim, sim. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Bom, sou o Gabriel, para quem não me conhece, sou do podcast Paladar Distinto. Modéstia à parte, o maior podcast de gastronomia e bebidas aqui do Brasil. Número 1 na Apple, não é? Número 1 na Apple. Poxa, então muito, muito bacana estar aqui no meio, né, de feras aqui. Eu acho incrível. Eu tenho meu podcast raiz, né, só por áudio, mas futuramente é um dos planos trazer o Paladar Distinto para o vídeo, né? Trazer convidados, conhecer um pouquinho mais... não só da história, né? Mas fazer, quem sabe, uma receita, fazer um drink. Então isso vai ser bem bacana aí futuramente. Trazer esse elemento visual também. Sim. Eu já estou na torcida aqui. Bom, já falei pessoalmente para ele, estou na torcida para que socorra. Inclusive umas visitas itinerantes, né? Ao Com vivo. certeza, tem muita possibilidade. Né? Eu, da minha parte, todo mundo que sabe, eu sou favorável a ter os dois. Ter nas plataformas normais e no YouTube. Porque eu vejo assim... Eu acredito o podcast como um negócio, seja assim, negócio para uso pessoal ou negócio como empresa. Então, eu acho que a médio e longo prazo, ele pode dar dinheiro ou não. Sim. É assim. Então, eu acho que tem que entrar de sola Começou nos dois. aqui o tratamento, hein? Ó, tem que entrar... Começou aqui. Poxa, tô recebendo aqui um drinkzinho. Começou aqui o tratamento. Eu acho que deve fazer nos dois. Primeiro, até fica mais fácil de se organizar. Porque assim, dá para você gravar pro vídeo e já jogar depois. Sim. Quer dizer, é uma coisa só. Mas aí eu faria uma pergunta para o grande criador da Escola do Podcast. Pois não. Podcast em vídeo é podcast? Então, tecnicamente... Polêmica agora. Polêmica. Polêmica. Tecnicamente, podcast tem que ter um feed de RSS.
que é aquele negócio que é o endereço exclusivo do seu podcast. E qual que é a mágica do podcast? Porque assim, você ter um podcast no YouTube significa que você está dependendo do YouTube. Se o YouTube sumir, caiu o seu podcast. Ou se o YouTube te bloquear, acabou o seu podcast. Agora, se você tem ou se você for cancelado, porque exatamente, falou tudo bobagem, bem. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas se for isso, também cai lá e você perde monetização e um monte de coisa. Mas vamos lá, você quer começar um podcast, você vai precisar de uma hospedagem, coloca o seu podcast numa hospedagem e essa hospedagem vai te dar um feed de RSS, que é o endereço único. Ou seja, você pega esse feed e cadastra nos agregadores de podcast. Quais são os agregadores? Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon, e tem vários outros. Então, é uma mídia descentralizada. Você pode falar bobeira no seu podcast, se você paga a sua hospedagem, ela não vai te tirar de lá, a não ser que você cometa um crime, sim, mas ela não vai te tirar de lá. Você pode ser bloqueado em algum lugar ou outro, mas você ainda continua com o seu feed ativo. Então, essa é a diferença. Agora, a notícia legal, sabe qual que é? Eu gravei, essa terça-feira eu falei sobre isso num episódio do podcast da Escola do Podcast, só áudio, não tem vídeo para esse episódio. Eu falei do YouTube já fazendo uma movimentação para distribuir feed de RSS. Isso significa que o YouTube vai começar a ler, por exemplo, eu tenho o podcast que a gente começou, o Vida nos Trilhos, 270 episódios lá. Não, minto, 370 e poucos episódios lá. Basta eu colocar o meu feed de RSS, ele vai puxar todos os episódios lá para dentro. Então, nossa, isso é incrível, isso, né? É uma coisa incrível. E tem um detalhe, tá, Gabriel? Existe também podcast em vídeo. Sim. Que significa você gravar um vídeo, subir para uma hospedagem e essa hospedagem distribuir esse vídeo para diversos agregadores, o seu vídeo. Exatamente, agora até mesmo com o Spotify, né? O Spotify trazendo a parte de vídeo também. Acho que sempre foi predominantemente sim, de áudio e agora vem para esse lado. Também tá vindo pro vídeo, então é uma tendência, né? Assim, vídeo ajuda muito, né? E o legal é que imagina o YouTube puxando, você pode gravar um vídeo, aí as pessoas podem ver esse vídeo no Spotify e os agregadores que disponibilizarem vídeo, e o YouTube já vai estar puxando isso aí. Eu não sei se vai ser assim, ainda são notícias que estão rolando. Então, mas dando continuidade a isso que você está comentando, aí nós estamos falando da distribuição técnica do seu podcast. Exato. E de é o conteúdo. Feed de RS, a diferença, por exemplo, em você fazer um podcast apenas no áudio, um podcast raiz, e ser descritivo, ou um pouco mais descritivo nesse áudio... Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Não é uma adaptação boa que dá para fazer? Na verdade, eu acho que o podcast em vídeo, se ele pensar, por exemplo, em ser um pouco mais descritivo, basta tirar aquele áudio, você tem um podcast em áudio. Com certeza. Mesmo porque a gente tem podcasts que são radionovela e várias outras coisas aí que são altamente descritivos. Então, e é imersivo, inclusive, né? E isso... Porque aí a gente também meio que está se habituando com aquele formato do podcast como se fosse isso, né? Apenas uma mesa redonda, um bate-papo. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você tem storytelling, várias outras coisas. Vamos fazer o seguinte, ó. Oswaldo, o que você está vendo de novidade no mundo dos podcasts? Porque o Oswaldo trouxe um monte de papel aqui. Vamos lá. O seguinte, o homem veio armado. Não, é o que eu ouvi essa entrevista que se deu no podcast, até recomendo para os alunos ouvirem, tá? E o que é assim, é dito e certo que o YouTube vai ter podcast. Primeiro, que o Google já tem. Então, a mãe já tem, o filho não ter, vai ser penalizada, vamos dizer assim. Então, assim, e tem lógica. Porque eu ouvi até uma entrevista, veja bem, da diretora do Facebook sobre metaverso, que ela coloca que o metaverso só vai para frente se tiver vários metaversos que se conversam. Então foi o que você acabou de falar. É o seguinte, se o YouTube lançar podcast que conversa com a Spotify, todos ganham. Percebe? Todos ganham. Então, eu acho que isso vai ocorrer. É questão só de tempo. E é lógico. Uma outra informação é assim, por que todo mundo está indo para o podcast? Não sei se vocês sabem, eu ouvi uma entrevista, que por dia no Brasil são lançadas de música, 2.000 músicas novas por dia,
tá? No mundo, de 50 a 60 mil músicas por dia. Por dia. Agora, eu faço a pergunta para todos aqui. Eu não tenho nesse número. Quantos episódios de podcast lançaram no Brasil hoje? Eu tenho certeza que é uns 10 mil. Porque de tanto que tem, gente. Podcast é uma loucura. Então, eu pergunto... E está crescendo. Está crescendo. Então, está crescendo e as músicas não. Não é que não cresce, está estabilizado e o podcast está disparado. Então, não é à toa que todo mundo quer podcast. Primeiro que a música tem 3 minutos, o podcast tem de 4 horas, percebe? É verdade. Então, quando agrega um ouvinte, vai longe. Então, assim, todos estão indo, não é de bobeira, porque são bonzinhos, nada disso, porque é um puta negócio, tá? Um baita mercado e as pessoas conseguem... Eu acho que assim, é questão de se ajeitar todos, inclusive metaverso, vão ter vários, eu acredito no que a diretora do Face falou, é isso, é igual nós estamos vendo, é questão de tempo só. Cabe a nós, podcast, nos organizando e, lógico, ficar antenado nas novidades e adaptando, né? Tá? Sim, verdade. Porque o Face que já vai entrar, que vocês já colocaram, né? E assim... É questão de tempo. Sim. Que é bom. Que aí depois fica livre para todo mundo. Aí vai valer os talentos individuais, né? Aí vem a questão da qualidade do conteúdo. Porque assim, por que eu acho que o podcast tem mais do que música? Porque qualquer pessoa pode fazer um podcast. Ligar, faz lá uma conta no Anchor, sobe e começa a gravar um áudio. Agora, fazer uma música é diferente. Fazer uma música é diferente. O cara tem que ter um talento para criar música, cantar e tudo mais. Então, o podcast, nesse sentido, qualquer um pode abrir um microfone e começar a fazer. Tem que ser um artista musical, né? Exatamente, tem que ser um artista. Agora, podcast não. A gente tem aluno com 70 anos fazendo podcast, trabalhos maravilhosos, inclusive, tudo no Anchor só. E não precisa sem vídeo. Isso que é interessante, né? Então, você pega lá o Rui Schneider, que é um exemplo que eu dou. O Rui Schneider... Fiz uma entrevista com ele, vai ao ar na próxima semana, com o Rui Schneider, e ele está fazendo um podcast que é a Hora da Abobrinha. É um senhor de 71 anos, gravando só com Anchor, e está fazendo um trabalhinho bem bacana. Usa todas as transições ali e tal, e ele roteiriza muito bem. Você não acha, Oswaldo? Eu adoro. Inclusive, não sei se você viu, ele já postou no Instagram dele, não sei se você te viu, a escola acho que não... Ele já publicou no Instagram que vai ter o episódio. Isso, ele faz um trabalho muito bom no Instagram, o Gabriel também faz muito bem. Então, assim, tá de parabéns. Democrático. Pensa assim, normalmente as pessoas mais velhas falam assim, eu não tenho espaço nesse mundo de internet. Por isso que eu gosto também né? Por isso que eu gosto desse espaço que o Gustavo também abriu. R$100 a hora, então, você podendo... Né? Tudo bem, tem que reservar 2 horas, mas é super acessível. Qualquer pessoa quer fazer um podcast, divulgar sua mensagem, dá para fazer. Então, 2 coisas aí. Primeiro, concordo com você, fazer música tem que, entre aspas, ser um artista musical. Podcast, basta ter talento e conteúdo. Exato. E, na realidade, o segundo ponto que você colocou, assim... Usar o podcast como marketing. E as pequenas empresas estão usando, por quê? Primeiro que barateou muito. Tecnologicamente está tudo muito barato, então democratizou pra caramba. Esse é um ponto legal, né? Falando de empresas também, né? Então, você é de marketing. Sim, com certeza eu apoiaria diversas empresas, né? Até dou um caso, que era um cliente que eu tinha na última empresa, né? Setor de papel. Era uma gráfica de embalagem, a Emibra, que até um colega lá de Minas que faz a edição, né? Que vocês até fizeram a entrevista Fábrica do podcast, com a Fábrica do Podcast. É o Alex da Fábrica. A Emibra é uma das maiores gráficas de embalagem aqui do Brasil. E o que eles fizeram? Cada episódio é só falando sobre uma característica, um tipo de embalagem, um tipo de acabamento. Então, se ele vai num cliente e esse cliente tem dúvida, os próprios clientes da Emibra já podem escutar esse podcast e tirar a dúvida. Poxa, mas o que é esse verniz? O que é esse acabamento novo? Então, muitas empresas, né, também estão criando podcasts ou para que seus representantes, ao invés de ter aquele learning, ter que ficar entrando, senha, não sei o quê, com o podcast, o representante está no carro, num trajeto de um local para o outro, e ele está aprendendo sobre o mundo da papelaria aqui do nosso amigo Oswaldo, sobre lançamento de grafite, canetas, quem é ilustrador, técnicas, né? Então ele já consegue ter um material muito rico, né? Então, para diversas empresas que têm uma equipe de vendas ou representantes pelo Brasil inteiro, até ter uma convenção, fazer um treinamento, o podcast é rapidinho. Então, ele consegue transmitir isso. Né?
treinamento. Imagina, Exato. o cara tá viajando no carro. Vai pro interior de... Eu trabalhei muito na área comercial. Você Sim. pega a estrada, você fica 3, 4 horas lá. O que a gente faz? Ou você escuta música, eu sempre escutei também, música ou podcast. Música ou podcast. Exato. Por que o representante não pode ir lá ouvir um conteúdo que faz parte até da visita que ele vai fazer ali? Você, Oswaldo, você que tem aí uma empresa que faz estojos escolares e está no mundo da papelaria, como é que é isso? Então, eu ouço muito tudo, então estou bem antenado com as coisas. Então, assim, o que eu acho que, por exemplo, por que é bom fazer podcast? Porque podcast é uma mídia, entre aspas, sofisticada, tá? E tem uma vantagem que é de longo prazo. A pessoa, quando você mobiliza o ouvinte, ele é seu cliente de longo prazo, com baixo custo. Então, por isso que o podcast ele realmente está bombando. E eu diria para vocês, só vai melhorar daqui para frente, tá? Me permita só fazer uma complementação, porque eu absolutamente concordo com isso que você falou, mas acho que tem um ponto importante que também é um pouco subjetivo, que é a questão do conteúdo, ou do que é que eu tenho a acrescentar tendo um podcast. Pois é, não precisa ser algo fora do comum. Às vezes a gente tem um certo julgamento de que eu preciso descobrir a roda para então criar um podcast para falar sobre isso, e não. Muitas vezes você tem algum conhecimento, você tem alguma experiência, ou você hobby. passou por algo que é o suficiente, o conhecimento que você tem para angariar gente que também se interessa por aquilo e fala, ok, vou me engajar agora. Não, eu assino embaixo o que você falou, mas eu acho que tem que ter o talento do podcaster. Primeiro, lógico, tem que ter o conteúdo, mas tem que saber passar isso e, mais ainda, saber motivar o ouvinte a acompanhar ele. E é uma das coisas que eu queria descobrir aqueles pequenos atalhos que fazem com que aquele papo fique mais interessante, então, assim, mais agradável. Vamos citar aqui o Empreenda Cast do Gustavo. Tá? É assim, eu tenho acompanhado bastante eles e outros, tá? Tem similares a ele. E o que eles fazem? Muito bom, e não é, vamos dizer assim, um entrevistado famoso, não é. É o assunto que você acabou de falar. O assunto é muito bom, não depende do entrevistado, sim da qualidade. Agora, é importante, o podcaster tem que saber sensibilizar o ouvinte para cativar. Claro. Porque é diferente, veja bem, pessoal, você tá lá no Instagram, você vai dedinho, vai vendo, é tudo automático. É muito automático e só que é o seguinte, não imersivo. Podcast, você tem que criar na sua cabeça uma predisposição para ouvir no mínimo 2, 3 minutos e para outro episódio. Então, assim, isso é lindo. Tá? Eu acho que... Então, eu coloco... Mas, assim, depende do... o conteúdo inevitável. Assine embaixo, não precisa ser nada absurdo, pode ser coisa simples, mas desde que tenha, você sabe, primeiro igual o Gabriel faz. O Gabriel faz com maestria a parte dele de trazer os podcasts, os assuntos na hora certa, ele mescla, né? Ele não fica fazendo só de pamonha, não de vinho. De pamonha. Não, mas pode ser de pamonha. Qual que é a melhor pamonha aqui do Brasil? Põe o microfone aí, ó. Não, ele fez de pastel, né? Então pamonha é possível. Sim, melhor pastel. Pamonha é possível. Pelo menos é comida, então não é então. É verdade. Não, com certeza, com certeza. Não, então, é questão de saber, ele mescla bastante. Então, isso é muito importante, porque sensibiliza o ouvinte. Dependendo do tema, com certeza. Acho que dependendo do tema, você tem que pesquisar qual que é o seu diferencial. Né? No meu caso, de gastronomia, eu vi que tem muitos temas dentro da gastronomia muito específico. Então, sei lá, vou dar um exemplo que não existe, mas sei lá, podcast só de pizza, podcast só de vinho, podcast só de cerveja, podcast só de hambúrguer. No meu caso, eu falo com todo mundo. Eu falo do vinho, falo do pastel, falo do whisky, falo da cachaça, vou para as plantas alimentícias não convencionais, vou para os chefes famosos, vou para o empreendedor gastronômico, falo com produtores de queijo, café. Então, acho que isso é legal, porque quem gosta do tema de gastronomia, ele cada vez é uma novidade. Ele quer conhecer coisas. Ele quer conhecer, ele fica... Qual que é o próximo episódio que ele vai trazer? Você sabe que isso aí que você falou, eu sigo um podcast que é da área de eletrônica. Sim. Eu sou engenheiro eletrônico, e além de podcast, sim, sou. Você sabia disso? Então, não, ele está tirando comigo. Mas aí,
Como que eu me mantenho hoje informado no mundo da eletrônica? Um semicondutor novo, sei lá, ou um circuito integrado novo, um microprocessador, enfim. Eu sigo um podcast, que é o Instituto Newton Sebraga, e são podcast episódios pequenos, a produção é simples, só que é o conteúdo que me interessa, porque eu fico sabendo das novidades. Mas os micronichos têm um poder enorme. Mas, eu concordo que é o conteúdo, mas é o conjunto de conteúdos. Que, por exemplo, o que o Gabriel faz, deixa na cabeça do ouvinte dele, eu já quero saber o próximo, claro. Percebe? Então, eu já sei que o Gabriel já é um cara que já pensa como eu, já traz as coisas, entre aspas, mastigadas porque eu desejo. Vou citar um exemplo agora. Assim, eu fui indicar, o Igor me indicou o podcast da A Era do Áudio. Eu gosto de podcast. Legal. Então eu ouvi Ananda Garcia. Eu ouvi os 10 numa tacada. Numa tacada. E na realidade, gostei de todos. E é importante. Eu conheci ninguém lá. Pouco a Ananda, percebe? E adorei, por quê? Pelos assuntos. Então, olha que incrível. É isso que vocês estão falando e eu assino embaixo. Já saiu a segunda temporada, eu já ouvi os 2. Exato. Então, assim, e já estou esperando o próximo. Por quê? Porque ela me cativou, isso é importante. Porque eu estou num ponto que eu particularmente na minha jornada, eu comecei meio atabalhoado. Então, assim, hoje eu estou com uma postura de, nesse caminho, vamos planejar melhor, vamos fazer as coisas, porque não basta soltar o conteúdo. Tem que criar, de certa forma, um guarda-chuva para você sensibilizar o ouvinte. Claro. Porque aí está garantido, aí é só crescer. Podemos resumir, então, da seguinte forma. Não existe assunto desinteressante para o podcast. O que existe, talvez, é falta de apelo, ou falta de cuidado, ou treinamento com aquilo. Tudo pode se tornar um assunto para podcast. Olha, tanto é que tudo pode se tornar assunto. Tem um podcast gringo que o cara entrevista objetos. Ele entrevista um copo, entrevista uma cadeira, ele entrevista e ele cria toda uma história para contar a história daquele objeto. Entende? Então eu falei, cara, que sacada interessante. Você vê, olha, quem pensou em fazer? E aí ele vai contando, e é cômico, porque ele já entrevistou uma meia, aí ele dá nome para meia, né? A meia, eu não lembro o nome da meia que ele falou, mas ele entrevistou. Aí ele fala das peculiaridades. Imagina ele criar um conteúdo sob o ponto de vista da meia, né? Enfim, então... tem que ter criatividade. E é um podcast que bomba lá fora. Bomba lá fora. O cara fez uma coisa diferente. Mas aquela pessoa que às vezes se sente inibida ou se sente pouco motivada para começar o seu podcast porque acha que o assunto dela talvez não tenha muito apelo, ou o conhecimento dela sobre certas generalidades não tenha tanto apelo, isso não é verdade. Não é. O que falta é produção, treinamento, o que vai mudar, o que ela está falando é relevante. O que vai mudar, se ele vai ter 10 mil ou 20 ou 5 mil, só muda isso. Assim. Ou se vai ser só a família dela que vai ouvir. E às vezes, Fagarazzi, depende do nicho, você ter 1000 ou 20 é melhor que 10 mil que não faça relevância. Aí, muito bem. Também então, muito bem. A gente também não pode só olhar número de audiência seco. Não. Porque muitas vezes um número menor, mas bem engajado, tem um valor intrínseco para aquele podcast que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Assim, tem gente que quer fazer o podcast para a família ouvir. Qual é o problema? Nenhum problema. Ele quer... Eu tenho alunos que falam assim, olha, eu não quero que as minhas histórias morram comigo. Poxa vida, vocês sabem que eu tenho um caso assim que foi interessante. Eu sigo um cara de desenvolvimento pessoal que ele falava o seguinte, entreviste os seus pais antes que eles partam. Aí eu falei, caramba, legal, né? Eu vou entrevistar meu pai. Eu nem tinha podcast na época. Aí eu peguei... Foi em 2016, fui lá e entrevistei meu pai. Peguei uma câmera, fiz um formulário, fiz umas perguntas sobre Nova York, meu pai é americano, tal, aquela coisa toda lá. Fiz lá 1 hora e pouco de entrevista com ele. E aí, depois de 1 ano, sabe o que aconteceu? Eu achei que eu ia fazer várias entrevistas com meu pai, ele faleceu. Como eu sou grato por ter feito aquela entrevista. Que bom, né, cara?
E você sabe, você conhece o Eduardo Fagarazzi, meu amigo de infância, ele sabe, já viu o trecho das entrevistas, eu tenho isso aí, eu falei, cara, que sacada. Então, muitas vezes, as pessoas podem criar um podcast como memória de família. Qual o problema? Nenhum problema. Claro, quer pensar mais abrangente? E assim, eu sempre incentivo, faça o podcast. Se não ficar bom, deleta e começa de novo. Então, até acrescentando o que você falou, além de fazer todo esse trabalho de envolver, ter o guarda-chuva, o podcast tem que ser criativo. Nós estamos aqui no local do Gustavo, EmpreendaCast. Eu estou de olho nas novidades. Eu até mesmo citei você, Pílula Inova News. Como eu achei que tivesse descobrido a América. Só que o Gustavo, só para vocês saberem, ele começou 21/6/21 com esse esquema de pílulas de vendas. Tá? Ele soltou 8. Aí, assim, mesa redonda soltou 15. Então, assim, Fala Presida 19, News Semanal 53, Pílula de Jurídico, Pílula Inova News. Então, assim, isso é bacana, porque aí você está agregando mais ainda, você está atiçando mais, quer dizer, para o cara não largar você mais nunca. Testando a audiência, testando o que a audiência quer. Quando a gente criou Vida nos Trilhos, a gente fazia um episódio por semana, de 1 hora mais ou menos. Dali a pouco a audiência falou, vocês podiam fazer um episódio mais curto. Daí a gente fez o Sexta nos Trilhos. E um puxa o outro. Então essa questão de criar variação, você está testando a audiência. Está testando. E descobrindo coisas novas. Exato. E fazer pesquisa com a audiência. Pesquisa. E muito válido. Pô, uma tremenda ferramenta válida. Ó, inclusive eu tenho ouvido alguns, recentes até, que o pessoal está fazendo podcast com ouvintes. Por que não? Com alunos. Então, aquilo que nós falamos, tem que criar a lista de e-mail de cara, aquelas coisas que a gente fala sempre fala. Porque senão não dá certo. Você não ouve o seu ouvinte, você não sabe que caminho vai. Tá? Então, assim, é muito importante esse aspecto. Agora, volto a falar, tem que suar muita camisa. Volto a falar aqui que eu tô com os papéis do Gustavo, não sei se você sabe, ele faz 3 podcasts hoje. Ele faz faz aquele que você colocou, lembra de Pediatra Cast? Você falou, pô, será que tem? Ele faz, tá nos 150 episódios, faz um terceiro. Então, assim... Ele produz aqui, né? Não, ele é co-host. Ah, tá. Co-host. O que ele produz aqui, eu não sei se ele poderia confirmar. Mas eu fiz uma pesquisa, tem quase uns 30. Não sei se produz ou todos gravam aqui. Isso está no Voz e Conteúdo, que é no Instagram dele. E muitos bons. Isso que é importante, olha, a gente está vendo aqui, na minha opinião, eu até brinco, holidiano, coisa bacana, mas isso tem uma coisa boa. Traz cada vez público de alto mais nível, percebe? Então, isso é importante. Eu acabei de falar antes, podcast, vocês podem assim, não concordar, mas é uma mídia sofisticada. É assim, ela é. Então, eu concordo. Tanto é que a gente, assim, eu acho que a sofisticação tá na medida em que você tem uma intimidade maior com o seu público. Sim, perfeito. Porque você está ouvindo no seu ouvido e a pessoa... Você falou assim... Podcast, geralmente a pessoa ela vai reservar aquele tempo que ela escuta o podcast. Vai. Que é aquele tempo que ou ela está correndo com o cachorro, ou está viajando tal, e ela se prepara. Agora eu vou ouvir o podcast. Não é uma coisa casual, tipo ficar lá mexendo no feed e aparecer. Ele já cria o hábito, né? Então, assim, exato, eu recebo diversos feedbacks assim, de diversos ouvintes que até hoje me tornaram amigos, né? De diversos estados, que é justamente isso. Fala, Gabriel, estou andando com o meu cachorro aqui à noite, é o momento que eu vou escutar. E são assíduos, né? Então, é aquele comportamento diário que você tem com aquele ouvinte que fala, poxa, deixa qual que é o próximo episódio, o que você vai lançar. A sofisticação está nisso aí. Não, exatamente. Não, outra coisa que eu vejo também, o empreendedorismo, eu vi bastante daqui, vi bastante outros do EmpreendaCast. Só que assim, vai do ouvinte também, às vezes você tem um momento que você não tá para aquilo. Percebe? Então, assim... Você está meio baixo, assim? Não, por exemplo, hoje, empreendedorismo, eu adoro. Só que hoje eu estou mais mão na massa do que teoria, percebe? Então, assim, é o momento que eu estou, mas isso passa, depois volta. Claro. Então, assim, mesma coisa ocorre com todos. Por exemplo, quem trabalha com gastronomia vai estar sempre ligado, correto? O que eu até achei bem interessante agora, que eu estou tendo muito, não sei se acabou boca a boca, né? Mas é estudantes. Então, os estudantes de gastronomia estão te seguindo, eles querem saber as novidades. Não. Tanto as novidades como as histórias dos chefes que passaram, né? Qual que foi a trajetória, que escola ele fez, o que ele passou no começo. Então,
Pô, você que está estudando, né, sei lá, direito, no caso lá do... Poxa, você... O seu podcast começou a ser fonte de referência, fonte de referência, fonte de pesquisa, né? É como eu tenho falado, o seu podcast virou MBA de gastronomia. Eu mesmo fiz um MBA Real. e acho que isso é legal merecido, falar. Né? Isso eu acho que é legal falar. Não, que, mas... né, Oswaldo? Porque assim, quem está escutando vai falar, nossa, vão pensar que eu sou chefe, que eu tenho algo ligado à gastronomia. Então, esse é um ponto legal também. Na verdade, se você tem um hobby e você não é daquele setor, na verdade, você pode fazer seu podcast, né? Minha área é marketing. Exato. Quem diria que eu faria um dia um podcast de gastronomia, né? Então, é só você estudar. Então, quem tem um hobby X e quer fazer, né? Acho que é ter paixão pelo tema. Então, acho que esse é o principal. E tirar do papel, né? Porque é o que vocês falam, né? Poxa, e agora? Será que eu vou fazer? Puxa, não ficou legal. E é treino, né? A gente sabe que treino, dia a dia, o né? Jean Campos, que você começou a mencionar, fala sobre direito penal do zero. Sim, sim. Né? Ele não é advogado, ele é bacharel em direito. E ele está fazendo e já, sei lá, tá 600 mil downloads no podcast dele. O que ele fez? Arregaçou as mangas e está ensinando as pessoas. Ensinando. Conteúdo bom, curto. E ele é aquele negócio, você não precisa ter o diploma, você não precisa ser um chefe para estudar gastronomia. Exatamente. E fazer uma boa pesquisa sobre o assunto. Então, e eu falo, a pessoa pode começar um podcast sem saber nada do assunto, mas se ela ter paixão por aquele assunto, pesquisar e manter isso durante 1, 2, 3 anos, dali a 3 anos ela virou um especialista naquele assunto. Então, é importante. Tem que ser responsável com aquilo que você está se propondo e fazer. Volta a falar o caso do Gustavo aqui. O Gustavo hoje, tanto como você, ele virou uma referência de empreendedorismo. E merecidamente. Ainda vai crescer bastante. Não, eu torço para que cresça. Vai crescer muito. Mas por quê? Porque ele já fez esse trabalho, percebe? Com muito esforço. Criou essa comunidade para ele maravilhosa, né? Então é isso. Eu acho que tá de um caminho. Uma coisa que eu também queria colocar, o podcast hoje, ele está virando, como posso dizer assim, o protagonismo das coisas. Ele não é mais uma só vou citar aqui. Não é apenas um bônus, não. um apêndice daquilo. O que, por exemplo, normal. Seria normal um escritor criar um podcast. É o caminho normal, né? Saiu uma matéria aqui, ó. A apresentadora do podcast, Dot It Scared, lançou um livro, percebe? Então inverteu o processo. Tá? Então, que coisa curiosa. A gente não imaginava. Você consegue imaginar isso há uma década? Isso ter acontecido? Então, eu falo para as pessoas: você quer lançar um livro? Faz um podcast. Você cria um episódio o ano todo. Você tem se fizer um por semana, né? Você tem 52 episódios ali. Imagina. É só pegar, fazer uma curadoria desse conteúdo e você cria um livro, se ele tiver uma... Exatamente. Quer dizer, o áudio, esse aqui do Rock in Rio, um jornal. Alexa. Então, assim, virou para... É o ator principal, percebe? Então, é isso que eu quero dizer. A coisa mudou. A pena que o Brasil, em função das restrições orçamentárias, a gente é um pouco mais lento. Mas as coisas estão indo bem e cabe a gente aproveitar. Pois é, e eu conheci o podcast... Assim, eu comecei a fazer em 2018 e logo que eu comecei a fazer, eu conheci lá fui pro Podcast Movement, que é o evento lá nos Estados Unidos. Pô, 3 mil pessoas num evento, 3 dias de podcast. Nossa. Em 2019 foram 4 mil pessoas. 2020, aí teve a pandemia e tal, agora esse ano vai ser em Dallas. Então eu pretendo ir de novo. Espero que seja grande, reúna de novo 4 mil pessoas, vamos ver como é que vai ser. Mas a tendência é que vai ser bem grande. Um desafio aqui, Gabriel. Vamos programar. Esse para mim não dá, mas para o ano que vem nós irmos? Vamos Porque, combinar assim, sim, acho dá que é incrível. Tempo, vamos nos organizar, o Fagaraz também. Eu acho que a gente faz uma poupança aí, vamos... Não, eu acho que seria uma experiência boa, né? Não, bem bacana. Eu fiz isso com amigos na área gráfica, né? A gente visitou uma feira também nos Estados Unidos, muito legal lá em Chicago. Então, eu acho justamente que vale assim, Poxa, o dólar tá ficando baixo agora. Tá ficando mais baixo feliz, aí, com certeza. Feliz. Quer dizer, além de tudo, o podcast nos torna otimistas. Isso é um grande bônus. Né? Porque o podcast mexe com a sua mente, cara, de uma forma positiva para cima. Não sei se você concorda. Nossa, que eleva o seu astral. Eu tenho falado desde o início e é real.
Eu, por exemplo, tem muitos episódios que eu termino e você tem tanto insight quando você escuta algumas coisas, né? Mesmo podcast de empreendedorismo, mesmo que não seja uma pessoa famosa, mas a história de vida daquela pessoa faz sentido. Você fala, caramba, que história. E isso inspira. Então você sai motivado quando termina Com certeza. um podcast. Então, porque também tem um detalhe, você só ouve aquilo se já primeiro você já validou, percebe? Se você valida, então aí... E o importante, o podcast tem que levar assuntos que assim, tá o ouvinte num patamar, você tem que levar coisas para ele ir crescendo aos poucos, porque cada um que interessa uma coisa, igual gastronomia, conhece bastante. Eu quero saber de cachaça. O Gabriel vai e coloca. Pô, ele despertou para ele. Então, cabe ao podcaster levar esses crescimentos, tá? Então, olha lá, tá vendo? Estamos tomando aqui. Mas, Oswaldo, e você, a sua área de papelaria e tal, como é que tá como é que você está vendo o podcast para esse nicho aí? Não, eu desde o início vi ele como muito bom, monetizável, tá? O problema mais é meu pessoal. Eu estou sem tempo para dedicar da forma que eu gostaria. Você está lançando coleção nova do estojo, você falou para mim. Não, e dá um trabalho do cão, porque a pandemia mudou todo o meu mercado, tá? Você vê, eu estou numa fase que eu teria que estar hoje 6 meses do ano, a gente fica tranquilo. Mas vai voltar, o ano que vem volta. Que a gente fica 6 meses do ano tranquilo e 6 meses puxado. Mudou. Agora, no primeiro semestre, eu estou atendendo pedidos de clientes que estão recomprando, que nunca fazia nesse período. Estou fazendo estoque de produtos que acabaram e estou fazendo coleção nova. Então, assim, não é... Agora, tem uma coisa boa. Fazer coleção, o Gabriel sabe, é muito bom, cara. É tão bom quanto o podcast. E a vantagem que essa... No meu caso, como eu domino, eu faço há 20 anos. Então, assim, é supra-sumo, né? Cada lançamento é um episódio novo, né? É um episódio novo, que é assim, você não vê a hora de acabar, só que tem também, não é só iniciar a coleção, você tem que pôr ela no ar, dá muito trabalho. É a mesma coisa do podcast. O podcast não basta só fazer ele, né? E tem que ter persistência. Você vê, o Gustavo aqui, você grava muito. Mas, pelos cálculos que esse ano, ele deve estar gravando uns 400 podcasts no ano. Tá? Ele até ouviu uma entrevista que ele falou, só para outros podcasts, o ano passado, acho que ele deu mais de 40 entrevistas só para outros podcasts. Então, não é fácil, é um trabalho, tem que gostar muito. Com certeza. Vamos dar uma repassada novamente na ficha técnica de onde nós estamos. Poxa, legal. Eu acho que é uma boa. A gente está na sala snooker, né? Eu acho que é isso, né? É a sala snooker, né? Aqui são 3 salas. Tem uma sala novinha que é industrial. Essa sala aqui... Ô, Fagraça, dá a ficha técnica. Estou vendo o microfone Shure. Para quem vier aqui... Pô. Não, é tudo muito bem montado. Placa TM, Blackmagic, microfone Shure... Sennheiser, fone, iluminação, câmeras, eu acho que nós temos 4, tem uma GoPro lá, temos 3 Sonys aqui, DSLR, cara, realmente é incrível. Cadeiras de couro aqui, cadeira de couro, e a gente está tomando um whisky bom pra caramba. E é muito impressionante. Não, cara, sem sacanagem, deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui é uma cachaçinha Midas com pedacinhos de ouro. Loucura. Sério, não é sacanagem. Tinha pedacinhos de ouro aqui. E nós estamos coroar aqui o ambiente. Para coroar então, o ambiente. Aqui é podcastnobar.com.br. Além de toda essa estrutura, acho que o que mais impressiona é a acessibilidade do preço. Porque, sério, nós somos no mercado, eu sou radialista há várias décadas, eu não consigo imaginar um preço mais aprazível para você que quer ter o seu podcast, quer começar na experiência, quer saber como se realiza, como se sente, ou quer dar continuidade em algo que você já tenha, com um preço tão incrível. Não. Ainda mais com desconto para a escola do podcast. Não, eu vou além, assim, para quem faz o volume de podcast que eles fazem, independente do preço, é um achado, porque assim, para ter o nível que eles têm, eles produzem muito. Então, quem vem para cá, vai sair, é o que o Gustavo falou antes, vai sair com o podcast bom, quer queira, quer não, percebe? Não tem como sair ruim. Então, isso é muito importante. E ele falou uma coisa que eu assino embaixo, que assim, no começo, as pessoas têm muita dificuldade. Tá? Então, eu vou só citar, por exemplo, teve as Mamilos, as 2 do Mamilos, elas citaram, é um monstro sagrado hoje,
A própria Clis Bart colocou. No início, ela teve a vantagem que ela foi para o B9, que era... Eles fizeram tudo. Desde o início, elas começaram só com a fala. Elas ficamos só com a parte boa. Facilitou e é o monstro que é. Tá? É verdade. Ó, um outro caso, eu vi agora, eu ia até indicar, eu vi na Ananda Garcia, episódio 11 da segunda, que é o seguinte, 37 graus o podcast. São duas meninas que, assim, elas desde o início criaram um esquema muito inteligente. Elas ganharam o patrocínio do Google, pesado, foram 3, 4 vezes para os Estados Unidos, fizeram parceria com a Folha. Então, veja bem, elas puderam trabalhar, e elas trabalham num podcast narrativo, até aconselho o pessoal ver, 37 graus. Porque o narrativo, a gente tem ideia, aquela Praia dos Ossos, mesmo do Ivan Mizanzuki, que é coisa tudo muito grande. Não é. Dá para você fazer pequenos episódios narrativos. E elas são mestres. Essa foi uma sacada agora muito boa que você teve. Porque também não precisa ser tudo, monstro, major. Sim. Às vezes você tem uma história boa para contar. Cara, conta aquela história. Não, vê esse podcast, vocês falam... Tanto é que Google é interessado neles. Folha de São Paulo é interessado. Por quê? O que a Spotify faz hoje? Nós vamos lá, paciente 63. É a crista da onda. Por que é bom? Porque pega um público amplo. Pega amplo, ele é curto, episódio curto, exato. 17 minutos, 15 minutos, e é uma radionovela. Isso. E um episódio pende com o outro. Então, assim, realmente, podcast tem uma gama de possibilidades muito grande. Eu até mesmo comentei aí de fazer um podcast sobre Peruíbe, né? Temos que falar isso, né? Lá, eu e o Duda, né? Quem sabe fazer um sobre Peruíbe. Isso vai acontecer. Deixa eu falar. Vai acontecer. Não, vai acontecer. E um parênteses, vocês não viram, no caso, Quase Sem Pauta, eles fizeram uma temporada sobre Porto Alegre. Então, é 6 episódios. Sobre Porto Alegre. Então, vale a pena vocês verem. Ah, que legal. Isso que boa referência. Não, a primeira entrevista foi com o prefeito da cidade. Eu até brinquei com elas. No futuro elas vão ser prefeitas lá. Mas é o seguinte, vale a pena. E dá samba. Dá samba. Então, e a gente, assim, e até para quem tá vendo aí, o que o cara tá falando de Peruíbe aí? É porque eu e o Eduardo Fagaraz, a gente se conheceu em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha, enfim, 35, e a gente cresceu nas férias lá em Peruíbe. A gente conhece muita história da cidade e tem muita história, muita coisa para contar. E qualquer cidade no Brasil tem história para contar. Exatamente. Então isso é outra coisa legal. Que essa, para nós temos lá o lastro. Exato. A gente tem um lastro. E falando em viagens e tudo mais, né, até aqui mandar um abraço aqui pro nosso amigo Danilo e Ione, que falam, né, não é possível, sobre relacionamento, mas que tem as temporadas também sobre viagens, né, sobre a Marta também Vasconcelos. Então, para quem curte, né, viagens e tudo mais, conhecer né? Marta Gonzalez, né? Marta Gonzalez, então é incrível. Brasileiros longe de casa. Brasileiros longe de casa. Então é incrível, né, para quem gosta de viagem, né? Então, o podcast são possibilidades inúmeras, né? É viagens, é narrativas, é storytelling, empreendedorismo. Então, todo mundo parece que tem alguma tem um coisa. Hobby, cara, tem um nicho, né? Então, coloca em prática. Exatamente. Põe para funcionar, cara. Dá para fazer um podcast de maneira simples, espartana. Não vai ficar com um nível de qualidade de algo como nós estamos aqui e tá tudo bem. Começa pequenininho, devagarinho. Eduardo, se eu quisesse começar um podcast, eu não conheço nada. Eu não tenho nada. O que eu precisaria para começar um podcast de áudio? Hoje, um celular e um aplicativo chamado Anchor. Você começa. Eu diria o seguinte, primeiro, qual o tema? Cidades. Tenta ouvir todos que tem no mercado de cidades. Pesquisa de mercado sempre é bom. Fundamental. Aí você já está pronto para começar. É o que as meninas do 37 graus dá. Definir o seu nicho. Isso. Primeiro passo. É um planejamento, né? Acho que testar, tem esse planejamento tentar inicial, fazer, exatamente. corrigir, fazer novamente, corrigir. Não é para se desmotivar se não sair bom na primeira e na segunda vez, porque não sai. Exato. Não sai, não adianta. Porque, na realidade, Fagraza, algo que você gosta, se você tem referência, você no mínimo quer ficar igual ou melhor, de cara. Então você já se obriga a fazer bom. Você percebe? Porque se você sair em bater... Eu mesmo, vou ser sincero para vocês. Eu estou hoje com a ideia de pesquisa voltar para o passado.
Porque assim, eu queimo a língua toda hora. Acho que é uma coisa nova, não é nada novo. Como assim voltar para o passado? Me explica isso aí. Por exemplo, aqui, ó, eu acabei de falar que o Gustavo, ele tá desde 2018. Sim. 3 anos e 4 meses. Quer dizer, eu até soltei uma notícia da Inova News que ele lançou, maravilhoso. Ele faz isso desde o ano passado. Quer dizer, então, é por isso que eu te falo, se você vai para trás, conhece, eu já entraria também tendo isso, que é o que eu recomendo, um podcast longo e pílulas. Isso a gente vê que funciona, engaja, né? Pelo exemplo do Oswaldo e as suas pesquisas, cara, é isso. Ó, olha o tamanho da pesquisa que o Oswaldo fez. Não, tá certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso. Ó, o podcast, ele tá virando uma coisa multiplataforma. Olha só que interessante. Eu li um artigo no Estadão, tá? Esse artigo gerou um podcast, correto? Sobre o assunto, lógico, as mulheres de 50 ou mais. 50 a mais. Aí tem um Já podcast... me lembrou de uma aluna que também fez um podcast sobre 50 Aí é o a seguinte, mais. eu fui ver o podcast, lógico, já cataloguei 50 Cris, é uma jornalista, muito bom. Quer dizer, depois, 3 dias depois, saiu a revista com o assunto. Então, olha só, artigo de jornal, percebe? Podcast, revista. Então, assim, tão entrelaçado, porque uma coisa tá quase que não tem como sobreviver sem a outra. Tem os dois caminhos, né? Você tem algo que estava num conteúdo vira podcast e o inverso, que era podcast, como o caso do Ivan Mizanzuki, que tinha o projeto Humanos, fez o caso Evandro, foi para essa semana, inclusive. Foi para Globoplay. Vocês lembram qual é o nome agora Altamira. do caso? Altamira. Agora é o Altamira. Bem, eu já ouvi bem os 2 episódios, na data de hoje já saíram 2, já estou ouvindo, sou fã do trabalho do Ivan Mizanzuki, recomendo todo mundo olhar. Projeto Humanos. Você fala uma coisa, eu não vi esse. Não. Mas eu já vi os 2 da Nanda, você viu? Não, ainda então, não. você percebe que quando engaja o ouvinte, você faz milagre para ouvir. Então, é isso que eu falei antes. Quer dizer, é importante o podcast criar essa coisa. E entender que, às vezes, o ouvinte não vai te prestigiar sempre naquilo, mas ele volta. Se ele gostou, ele volta. Acho que a principal dificuldade é tirar do papel, né? Quem tá querendo e ficar se cobrando, né? Acho que no início, que o Fagras falou, né? Você faz, erra, e aquela cobrança, poxa, minha voz não tá legal, eu falei 100 nesse episódio. Isso vai ser normal, né? Mas acho que é com o tempo mesmo, né? Então, quem tá nos escutando aqui tem que mesmo tirar do papel, né? Tem que tirar do papel. E olha, às vezes a pessoa fica com essa questão de voz e tudo mais, mas também fica com a questão de equipamento. Sim. Fica falando, pô, eu não tenho um bom microfone e tudo mais, né? Aí não vai ter sucesso se eu não tenho um bom microfone. Aí eu pergunto para você, Gabriel, qual era o microfone que você usava? Cara, eu comecei com microfone de fio, esses de celular mesmo que vinham, né? Assim, exato. Aí, fala pertinho do microfone, Oswaldo. Eu troquei meu microfone recentemente, então assim... Aí a gente fala, pô, então... Tudo bem, você está querendo dizer, Edward, que o áudio não é importante? Claro que eu não estou querendo dizer, mas é que eu digo, o conteúdo tem que cuidar do conteúdo. Sim. O áudio tem que ser inteligível. Claro que o passo seguinte é melhorar o áudio. Que é o que você está fazendo. Isso faz total diferença. Acho que é tirar as muletas, né? São as famosas muletas que a gente tem, né? De ficar procrastinando, A né? gente tem que se avaliar e ver qual que é a minha muleta. Exato. Para começar o podcast. Por exemplo, no caso, o Gabriel, todos sabemos que ele está em transição de carreira, ele está procurando um C-level aí numa grande empresa e vai conseguir. Ele até colocou já. Eu te faço a pergunta. Você vendo esse ambiente aqui, as condições que o Gustavo fez, se você tivesse hoje trabalhando, você deixaria de fazer 2? Você vem gravar aqui, você concorda? Isso, acho que assim, é muito legal, acho que a parte de vídeo é muito bacana, né? Que tem 2 lados também, né? Tem alguns lados que são complicados no início, quando, no meu caso específico, eu gravo com muitas pessoas de fora, né? Não só de São Paulo, né? Então, eu gravo com chefes fora do Brasil, aqui também de outros estados. Então, no começo, que eu ainda não tenho uma grande marca aí me patrocinando e tudo mais, então ter esse custo para eu trazer essas pessoas para cá, né? Como eu vario muito nos meus temas, então eu gravo com pessoas de queijo, café, com produtores, né? Então, acho que é muito legal, lógico. É uma evolução do podcast, né? Estou iniciando com áudio, aí já estou com mais aí de 150 episódios, né? E quem sabe, né? Alguma empresa aí queira patrocinar, isso fica mais fácil, né? De eu trazer pessoas, ou ir em loco até o produtor, né? Então, mas acho que isso é uma evolução. Acho que todo podcast também, que está nos escutando, ele pode iniciar com áudio, às vezes ele é uma pessoa tímida.
E eu Não gosta de aparecer em câmera. Não gosta de aparecer em câmera. E acho que a segunda fase... Acho que tudo é seu momento, né? E acho que a segunda fase, ele vem. Ou não. Tem podcast que já quer começar com áudio. Tá tudo certo. Acho que não tem certo e errado no podcast. Perfeito, acho que isso é bem legal. colocado, Não bem tem, assim, colocado. certo e errado. Acho que tá tudo ok. E outra coisa, a videocast ou um Sim. podcast com vídeo não é necessariamente uma evolução. Você não precisa fazer isso para fazer um Então. podcast de qualidade. Pode Sim. ser só áudio. Pode ser só e áudio. tranquilamente. Não, Exato. Respondendo aquilo que eu falei antes, o trabalho, antes de fazer podcast, ouça uns 10 principais. Porque se você ouvir os 10, você tem que colocar o seguinte, o que eles estão fazendo? 7 está fazendo o normal e o YouTube, meu amigo, não adianta querer inventar a roda. Você vai demorar mais para você crescer, percebe? Então, agora, ninguém está fazendo só um, então vamos esperar, percebe? Na realidade, cabe ao podcaster a se adaptar a isso. Você colocou, hoje, por exemplo, você tem que fazer os dois, na minha opinião. Dá para trazer aqui você pode aqui contratar eles aqui e trazer, seria maravilhoso, faça um teste. Traz aqui você e mais 3 chefes aqui com sinergia, grava. Aliás, você tem 50% de desconto, Não, tá, Gabriel? Bom, já tem uma vantagem, né? Já tem uma vantagem. Então, eu não sei exatamente, porque assim, tá muito na expectativa do público dele. Ele tem a vantagem hoje, o Gabriel, ele tem a vantagem de poder falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e manter o formato e a expectativa do ouvinte. Claro que, de repente, ele, vou fazer um vídeo. Vai aparecer no YouTube lá, beleza, as pessoas vão ver ali, mas quem está ouvindo o áudio acaba ficando prejudicado. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Continuo fazendo no YouTube e aquelas pessoas que estão longe, eu não consigo. Então é uma decisão. Não, mas é o seguinte, isso está balança. ultrapassado, sabe por quê? As empresas não tinham o pessoal que saía daqui Estados Unidos fazer curso? Tá tudo pela internet, então isso mudou. Mas acho que isso é o formato, sabe, Oswaldo? Mas Antes tem de que ter você os dois. chegar... mas eu discordo um pouco. Acho que antes de você chegar, eu estava comentando com o Edward, né? Acho que depende do público de cada podcast. No meu, sim, pode ser uma evolução, porque eu quero trazer um chefe, quero que ele faça uma comida, que ele sim. mostre uma receita, que ele mostre uma técnica de fazer um sushi. Aí Faz é legal. uma Aí eu paella preciso do aqui, vídeo. né? Uma paella. Aí uma paella. Eu preciso do vídeo. Agora, as minhas pessoas que me escutam, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho pessoas que me escutam quando estão caminhando. Para que ele precisa do vídeo? Eu tenho pessoas que estão no carro, estão dirigindo, estão em deslocamento. Para que ele precisa do vídeo? Então, acho que são momentos de escuta diferentes. Eu posso ter meu podcast com áudio legal. Sim. Eu posso ter uma versão do Paladar Distinto em vídeo, onde as pessoas que eu já entrevistei possam fazer uma receita. Aí sim, Eu acho que eu faz mais preciso sentido. de uma imagem, Não, mas, ó, entendeu? Acho que são, na Sei minha não. opinião, Sei não. Não, são momentos de, Não, Se de todo mundo tá ocasião. discordando, eu vou discordar também, porque aí eu acho que não é mais podcast. Não, aí então, quase, videocast, isso, aí exato. Virou Sim. talvez quase um programa. né? Como se- Não, Exato. É verdade. Nesse ponto, se você faz um conteúdo bom, por vídeo ou só áudio, esse seu ouvinte, ele não vai ouvir esse que é vídeo andando. Ele vai esperar à noite, a hora que ele estiver esparramado na cadeira, põe lá na televisão 49 e vai ver lá. Mas quem me escuta quando está dirigindo no trânsito Mas que ele quer escutar? Deixa escutar. Uma coisa não matou a outra. Uma coisa não matou a outra. Aí você fez uma boa colocação. Não tem nada Elas a não ver. são exclusivas. Não são né? excludentes. Então você pode ter muito bem os dois formatos. Eu acho que trabalhando pode aqui. ter os dois. Fazer entrevista pelo Zoom, e fazer presencial. Isso eu já falei. E eu tenho visto aí. Televisão direto eles fazem. Fazem direto. Isso é E verdade. os chefes, Isso é verdade. eles adoram isso, eles querem estar na mídia. Não, com certeza, é que eu falo, né? Tem os prós e contras, assim, no momento do estágio que você tá, né? Então, acho que não é que eu sou contra, longe disso. é Não como me eu vejo faço. como uma pessoa contra. Acho Olha que tem lá. os momentos, né? Você veja na escola do podcast, de vez em quando eu faço Por exemplo, a gente está fazendo esse episódio aqui numa sala de bar. Beleza. Maravilhoso. Mas tem episódios que eu faço só eu gravando. Sim. E tem episódios, como eu entrevistei o Rui Schneider e outras pessoas, né? E que eu faço à distância e com vídeo, gravado no StreamYard. A gente pode ficar fazendo versões. Todos mas são é que, válidos. todos. Mas sempre tem a questão da expectativa do seu ouvinte. Eu acho que sempre tem um pouquinho da expectativa. Porque quando você fica mudando muito o formato,
tem o lado Mas negativo. isso é uma mudança ou uma adaptação? Não, então, Enfim. na realidade, eu acho que assim, não é, nós já estamos acostumados. Os streams de filmes estão aí para provar pra gente. A gente já está acostumado com isso. Eu tenho lá o filme. Eu vou ver um filme andando? Eu, às vezes, caminhando na minha casa, eu vejo. Às vezes anda, né? Mas é o seguinte, não é tão prazeroso. Não. Eu às vezes vejo. Então, dá para fazer. Se for num ambiente que você conhece bem. Então dá. Mas então, a gente está acostumado já. Stream para nós é normal. Então, assim, tem que encarar, por exemplo, se eu tiver vídeo e tiver só áudio, hora eu vou ver o vídeo, a hora que der, o áudio, a hora que der. Mas eu gostaria de ver você fazendo uma paella com algum chefe. Não, tá nos planos. Tem coisa Mas, assim, boa aí no futuro. Eu mas... gostaria de provar essa paella, eu seria Também. sincero. E fazendo uma propaganda, eu gravei com a Paelhas Pepe, né, aqui em São Paulo, no Ipiranga. É incrível, então é muito, muito bacana. Então recomendo aqui para quem é de São Paulo. Como é que chama? Paelhas Pepe. Paelhas Pepe. Legal. Como é que é o nome dela lá? Foi uma mulher que você entrevistou? Sim, foi o chefe, né? O chefe Moreno. Ah, Moreno. Isso, que foi incrível também. Então foi muito... Pra quem gosta de paella. Muito bacana. E, no fundo, a gente sempre também tem que estar observando o que a audiência tá... Como ela está respondendo. Sim. Então, eu acho que o grande termômetro, às vezes, eu posso dar a minha opinião aqui. Eu acho que isso é bom, eu acho que aquilo é bom. Todo mundo dando toró de palpite. Sim. O que vai valer é o que vai funcionar na prática. Então, a gente também não pode ter medo de testar. Sim. Porque quando a gente tem medo de testar alguma coisa, a gente pode estar até perdendo a oportunidade de criar um formato novo. Exato. Super concordo. Acho que isso é muito válido. Isso que eu coloco para você. Eu, por exemplo, eu não fiz lista de e-mail. Já errei de cara. É verdade. De cara. Então é o seguinte, eu não estou sabendo o que os clientes estão pensando, não sei nada. Enquanto os outros, que eu estou acompanhando o Moderno, inclusive da Ananda, volta a falar. Fui o primeiro, o segundo lá. Entrei no clube dela. Gostei tanto que... Assinou. Já paguei, já caiu o cartão. Eu vou avisar a Ananda. Não, mas ela sabe, com certeza. Ela sabe. Mas assim, o que eu quero dizer, a gente vai valorizar. Então, é questão de, sei lá. Bom, eu só que não sei o tempo que a gente tem, tá? Tem um pouco de tempo. Não, a gente ainda tem tempo. Não, eu gostaria de colocar aqui, tem vários... Pela quantidade de papel que você trouxe, tem muita notícia. Acho que tem uns 3 episódios, acho que ainda dá. Não, eu queria, assim, colocar um pouco de alguns podcasts que eu vi aqui que vale a pena. Um que eu... Volto a falar, gente, o que eu tenho descoberto de podcasts através de outro é absurdo. Eu ouço daqui a pouco eu estou com 4 novos, não acaba nunca. Não acaba E o pior que eu vou pesquisar, tem pérolas. Esse aqui, por exemplo, tá ouvindo um podcast da Maremoto, do Caio. Legal. O cara é bom pra caramba. Trabalhou com o Ivan também. É muito bom. Mamilos, tá? É cara de primeira. E ele colocou lá que ele tem um editor que mora lá no Nordeste, editor da Maremoto, que tem um podcast que chama Budejo. Budejo, você vê pelo nome. Aí você vai lá, é o seguinte, eu falei, caramba, se o Caio tem esse cara como profissional dele, não é pouca coisa, né? Verdade. Então, assim, eu fui ver, e o que eu daria a dica? Vejam ouçam Budejo. É uns caras que tem 4 anos, começou em 2019, 4 anos. Eles monetizam desde o início como crowdfunding e tem a ver. Porque o que eles fazem tem pertinência. Aquilo que a conversa que a gente teve. Faz colaborativo ou não? Tem que ter pertinência. Tem que ter pertinência. E, tem que ter uma causa. Desse podcast aqui, eu daria para vocês verem o episódio. Gente, é de chorar de bom. É 37, que é aquele que é o General Lacerda, não, um outro que é aquele Luiz Gonzaga. Eles fizeram um podcast, acho que 2 horas e pouco, com a história dele. A história do Luiz Gonzaga. Olha, gente, é de chorar de bom, é uma obra-prima, que eu diria para vocês, vale a pena. Desse aqui, se vier isso aí, já vai valer a pena. Não só o assunto, que é legal, a sonoplastia. Então, assim, esse é um caso que eu acho que vale muito a pena. O podcast dele é semanal, quinzenal, você sabe? Acho que não, quinzenal dele, ó. Quinzenal. É. E tem um detalhe que aí o pessoal, a voz é nordestino, é característica de lá e é maravilhoso. Isso eu acho outra coisa legal. Às vezes algumas pessoas falam, não vou começar meu podcast porque eu tenho eu tenho um sotaque do interior muito forte. Eu falo, muito pelo contrário, mantenha o seu sotaque. Sim. Tem que ter essa diversidade. Parar com esse negócio de, como é que chama?
padrão Rio de Janeiro e São Paulo. Padrão ponte aérea, né? Exatamente. É aquilo que a gente falou. Se o cara tá... É a mesma coisa nós falamos o Igor. Ele tá também no Maranhão, né? Sim. Se ele pegar lá 5 mil ouvintes na região dele, tá maravilhoso. Igual o Jaelson. O Jaelson tá, não sei se você viram lá no Instagram dele. Ele tá querendo capitanear... Do TheCast. TheCast. Jaelson do TheCast. TheCast. Ele tá querendo capitanear patrocinadores do estado inteiro. Que é a live de hoje, não é? Hoje eu vou fazer uma live com Então, o que mostra, o regional é bom. Agora, não vá você querer fazer regional, querer audiência nacional, que não vai ter, né? Então, assim... sempre é uma decisão. Claro que você pode atrair pessoas de outros lugares que vão se interessar por um conteúdo regional. Inclusive, nós fomos naquela pizza, você estava lá, que eu conversei com o cara da Omni Studio. Sim. Sabe onde eles estão atrás? Do regional. Ah, é? É sério, eles estão atrás do regional porque eles falam, uma empresa às vezes de Porto Alegre não é relevante para o Brasil, mas para lá é tudo. Peruíbe. Isso aqui nem o Instagram, né? São aqueles micro... isso Peruíbe aí. paga. Aí, o patrocínio do nosso podcast. E eu acho que, olha que interessante isso, né? Depois você manda o cheque. E olha que interessante isso. Isso aqui nem Instagram, né? As marcas, né? Começaram com aqueles mega influenciadores e tudo mais. E depois, o próximo nível é o micro-influenciador das regiões, né? Então, porque faz muito sentido. Muito mais sentido, né? Então, é muito mais... tem tudo a ver um pouco aí que o Oswaldo está... Nas aulas de marketing do Edward, ele costuma falar a respeito de anúncios. Sim. E aí, há uma maneira de você comprar anúncios em algumas redes sociais, por exemplo, e você... meio que está jogando dinheiro fora, porque você não atinge o teu público, é uma coisa genérica Gabriel, demais. Aí quando você nicha, quando você junta... A gente pode fazer para o nosso podcast futuro de Peruíbe, a gente pode fazer um anúncio que só vai para aparecer para as pessoas que estão em Peruíbe ou as que gostam de Peruíbe. A gente pode criar essas isso aí. Pessoas que ou Baixada interesse. Santista, enfim. Sim. Mas isso aí é... O Oswaldo tem mais coisa para gente. Não, eu só fazer pergunta para o Gabriel, que eu sou de marketing e o Gabriel também. Sim. Na realidade, você não sente que fazer podcast é um verdadeiro plano de marketing constante? Com certeza. Acho que o planejamento do podcast é muito importante. É muito importante, porque, que nem no meu caso, eu estou fazendo 2 episódios por semana de temas, né? Se eu não tenho eu até faço uma brincadeira como o meu podcast com o meu funil de vendas, né? De tudo eu passei aí. Quantos clientes que eu tenho que chamar ou fazer interação com esse meu cliente para tornar pedidos de venda, né? Então é um pouco assim também. Então, quantos episódios que eu tenho, temas que eu tenho que fazer, que eu vou chamar para que dê certo na semana, que dê tempo de editar, que dê tempo de eu fazer o roteiro. Então, esse planejamento por trás é importantíssimo. Senão eu vou ficar semana sem gravar, sem colocar. Então, religiosamente, eu estou colocando 2 por semana, de quinta e domingo. Então, se eu não me planejar então um backup, né, um backlog aí de episódios, eu não consigo... E por que ele faz isso? Sim. O fundamento do marketing, para encantar o ouvinte. Sim. O marketing quer encantar o cliente. A gente, na Escola do Podcast, tem os 3 P's do podcast. O primeiro P é planejamento. Exato. Começa aí. E constância. Acho que constância é outra agora, parte por também. Por favor, fale os outros 2 P's, não vai deixar todo mundo de suspense. E publicação. Aí vem a produção, por exemplo. Planejei meu podcast, quero produzir. Você pode fazer em casa ou pode vir aqui no bar fazer aqui o seu podcast. E depois tem que publicar, divulgar, ir atrás de ouvinte. Se vier pela Escola do Podcast, tem 50% de desconto, aliás. Exatamente, isso aí. Muito bom, Paga. Eu queria só colocar um outro aqui. O nome do podcast é Embrulha Sem Roteiro. São de 3 atores globais. Fantástico, tá? Os caras são muito descontraídos. Inclusive, eu ouvi 3 episódios lá. Um com o Leandro Hassum, Mas é ficcional, roteirizado ou é bate-papo? Bate-papo lá, é um sofás lá, é bem bacana. Tá? Tem o áudio, tem... Então, assim, o Leandro Hassum teve uma entrevista com ele, que o Leandro Hassum falou um monte de podcast, do desejo dele de fazer podcast. Então, assim, mais um motivo que você vê que na alta esfera todo mundo quer. Por quê? Porque é sofisticado. Aqui do Gustavo, eu tenho as relações aqui depois... Ele faz gravações para alguns empresários, cara de alto nível. Então, assim, não é pouca coisa. Então, assim, por quê? Porque é sofisticado, tá? E nesse caso aqui, o que eu indicaria
o episódio 14. Fizeram uma entrevista sensacional, que é uma drag queen, chama Rita Von Hunt. Vale a pena, tá? Esse quem fez a entrevista? Não, são 3 atores. Qual o nome do podcast dessa entrevista? Podcast Embrulha Sem Roteiro. Embrulha Sem Roteiro, então você está sugerindo a entrevista 14. Com Que é com Rita Von, é uma drag queen, mas o cara é crânio. Vale a pena. Por isso que eu te falo, o assunto, eu não conhecia, e o assunto é bom, você vai embora. Olha, que coisa. Não, bom, que vamos falar mais um pouco aqui, CBN Professional, tá na 7ª temporada. Então, você vê que tá... uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui também, importante, os movimentos que estão ocorrendo. Volto a falar da Nanda, eu descobri lá a Domênica Mendes, quem for ver lá vai ver, tem uma entrevista com ela. Da Nanda com a Domênica, né? Com a Domênica, a menina a Era do Áudio, o podcast da Nanda. E é o seguinte, ela criou um movimento que acho que está no 2º ano, chama O Podcast é Delas, não sei se vocês já viram. Já ouvi falar, claro. Fantástico, ela cria... Bom, tem que ver, não dá para me esmiuçar aqui, mas ela lógico, ela capitania vários podcasts que ela monitora, mas ela faz uma junção de pessoas, ou seja, quase com uma comunidade de mulheres. E olha, podcast tem tudo a ver com comunidade. Hoje mesmo, né, eu estava lá no Café com o Edward, fui lá no centro da cidade, conversei com o Alexandre hoje e a gente descobriu tanta coisa em comum entre a gente. E aí ele me disse que tem um podcast sobre Star Trek. Eu não estava pesquisando esse assunto, mas tem. Nossa. Você tá vendo? Tem de tudo, né? Hoje em dia, cara, é maluco, né? Você pode fazer, né? Alguma coisa. Olha lá, que mais? Não, aqui, o que eu já falei também, do Radiofobia, os caras são crânio. Radiofobia, pô. Radiofobia Podcast Network, eles fazem vários. Então, assim, vale muito a pena. É o pessoal da velha guarda, tá? Eles estão desde 2009, esse cara. Sim. E o que eu quero dizer, se eu não tivesse ido para trás, eu não tinha tido essa noção. Porque os caras antigamente tinham muita dificuldade, então eles faziam as coisas mais artesanal. Com certeza. E a gente tem que ter em perspectiva que podcast surgiu em 2004. O primeiro podcast que surgiu no mundo foi em 2004. Antes do conceito de podcast? Não. É que, na verdade, antes um pouco do conceito, porque depois que veio o nome do podcast... na verdade, vem do iPod, não é? Exato. Foi um jornalista que falou o que está acontecendo nessa revolução do áudio. Isso é uma guerrilla media ou é um podcast? Porque o pessoal queria ouvir o podcast de maneira móvel, não sentado na frente do computador. Temos que lembrar que em 2004 a gente não tinha os smartphones, mas tinha o iPod. Sim. E o pessoal arranjou um jeito de jogar o podcast para dentro do iPod. E aí chamaram de podcast, que já usaram a palavra broadcast com um podcast. Aí a Apple, muito esperta, inteligente, o Steve Jobs percebeu que, isso é interessante, tem gente ouvindo, vou colocar dentro do celular da Apple um aplicativo específico. Foi um dos primeiros agregadores de podcast, foi o da Apple. E ela perdeu hoje o lugar para Spotify e está correndo atrás. Que aqui outro parâmetro como marketing. A gente, para ter sucesso em marketing, você tem que inovar sempre, né? Produto novo, estratégia nova. E é o que eu falo, se você volta para os Priscas Eras, os antigos, eles precisavam usar muita criatividade. Então tem lances aqui que você pode aproveitar hoje. Porque, como você falou antes, Fagaraz, não precisa muita quantidade, não precisa ser assunto para uma Bíblia. Não precisa, uma Barça, nada disso. Mas tem que ter um... É igual o caso, vamos falar do Igor, me tira uma dúvida. O próprio do caso do Ivan Schneider. São tudo simples, mas faz sentido, percebe? Faz sentido. Ou o Jean Campos. E é pequeno. Então, você falou, não precisa ser grande, mas precisa arquitetar uma engenharia mercadológica boa. Para fazer sentido, para engajar. Porque se não tiver audiência, a gente sabe o que acontece. Não vai a lugar nenhum, né? Depende do tamanho da audiência que a pessoa está indo atrás. De novo, eu quero fazer memórias de família, para minha família conhecer a minha história. A audiência dela é a família dela, tá tudo bem. Então, né? Aí vai de cada um, né? É o propósito, né? Acho que é o tal do propósito. Depende do propósito. Né? Mas, assim, como regra geral, tá todo mundo querendo bastante ouvinte. Então, tá correto, Oswaldo, é isso mesmo. Não, eu acho que assim,
volto a falar, o podcast é uma ferramenta de marketing sofisticada, moderna, que todo mundo adora. Quanto mais alto nível, mais adora. Tá? Então, assim, porque faz sentido. E engaja, e é um marketing pessoal também, né? Você não sente que você faz um marketing pessoal bacana? Sim, com certeza. Percebe? Com o tempo você vai criando mais... Pô, é um cartão de visita. Sim, sim. Assim, eu digo, até confessando, quando a gente começou a fazer podcast, eu e o Jefferson, ninguém sabia o que era podcast. Difícil. 2017, 18, o pessoal não sabia. Era nichado demais, também uma coisinha meio de pode nerd o quê? e tal. Aí a gente começou a fazer o podcast. No começo a gente ficava assim, a falar. Quando eu falava, não, eu faço um podcast, aí você tinha que explicar tudo e tal. Você ficava até um pouco constrangido, assim, né? Hoje não. Hoje eu falo, pessoal, pô, que legal, tal. E eu tenho certeza que com você é a mesma coisa. Com você certeza. fala, poxa, a pessoa te olha de maneira diferente pelo fato de você ter um podcast. E se for um podcast bom, bem feito, aí sim vem o respeito. Por isso que eu falo que ele gera uma autoridade intrínseca muito forte. Não, eu queria engatilhar uma outra coisa que eu estou vendo aqui, os números, que pode ser simples e dá para ter vida longa. Ó, esse aqui, ó, 324 episódios. Cita o Gustavo, 208 do Empreenda Cast, 155 do Pediatra Cast, mais de 400 episódios. De um assunto empreendedorismo, eu adoro. Mas é comum para o brasileiro. Só que tem que ter as nuances. Ele tem que trazer os caras certos. E ele não traz cara famoso. Ele traz caras com assunto relevante. Com assunto bom. Eu pergunto, aquele cara você não quer entrevistar, Gabriel, que você viu? Sim, interessante. Percebe? Nossa, interessante. Total. E é aquele negócio, né? Hoje mesmo, né? Ocorreu um network aí, pessoal, porque teve um entrevistado aqui, enfim. E aí o Gabriel já ficou, né? Não, você já trocou figurinha. Trocou figurinha. Perfeito. E a recíproca é verdadeira. Porque fala, pô, que legal, o cara tem um podcast de gastronomia e tudo faz sentido. Então, às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, quero fazer um podcast de entrevista, mas será que eu vou conseguir entrevistado? Sério mesmo, é difícil. Eu até hoje nunca recebi um não. Eu, assim, 99% falam sim. 1% às vezes não respondem. Ou começa a responder e demora para responder. Não é assim com você? É verdade, sim. No começo tudo é difícil, né? Se ninguém, no meu caso até que eu não era nem da área, né? Então se você já é da área que você vai fazer, isso facilita trazer os amigos, tudo mais. Mas eu comecei pequenininho, sem pretensão alguma. Na verdade, era para passar meu tempo. Eu não tinha expectativa de querer levar isso... Ser número 1 da Apple? Ser número 1, nada disso. Eu queria passar meu tempo, fazer, testar. Justamente testar, ver como que é. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de tecnologia. Então eu falei, poxa, mas que tema eu vou fazer, né? Então, sempre gostei e tudo mais. Bebidas, gastronomia, provar coisas novas. E você vai... E o mais bacana, que isso eu sempre estou falando assim... A cada episódio, eu fiz amizade com me tornei amigos desses entrevistados. E esses próprios amigos entrevistados falaram, não, agora você tem que gravar com esse meu outro amigo, você tem que gravar. E aí todos vai ampliando a rede. Vai ampliando. Né? Então, cada vez que eu gravo, eu saio com 2, 3 contatos que essa pessoa, não, agora você vai ter que gravar. Você tem que falar com esse cara. Você tem que falar com esse cara. E ele já fica aquilo na cabeça. Depois, Gabriel... Tem esse nome aqui, você já gravou, te interessa. Cria um círculo virtuoso. Cria um círculo, então. E todo mundo se conhece, né? Esses mercados são pequenos, assim. Então... No começo você podia ter dificuldade de conseguir Exato, no começo eu tenho dificuldade. Hoje você não tem. Hoje é difícil, assim, lógico. Tem os super estrelados e tal. Em toda profissão tem os caras bacanas e tem os caras malas. Então isso é normal, vai ter em todas as profissões. Mas hoje facilitou muito. Por quê também? É do ser humano, né? As pessoas veem, poxa... Ele entrevistou tal pessoa. Se tal pessoa está no podcast dele, opa. Então você também acaba ganhando um respeito de falar, poxa, se aquela pessoa está lá, acho que eu também tenho que estar, entendeu? Então isso você vai ganhando notoriedade. Eu sou do Atala, por exemplo. Sim. Pode pegar o Atala num dia que não tá bom, não render nada, você concorda? Sim. Que vai ser chato. Pode pegar um outro que não tem a estrela que ele tem, que o assunto vai pipocar muito mais. Exato, e eu faço essa mistura também. Acho que isso é legal. Ponto. Tá? Eu trazer pessoas que são conhecidas, mas também trazer pessoas para que eu possa ajudá-la a divulgar o trabalho dela. Né? Então, tem um caso lá da chefe Michele Dupont, de Curitiba. Ela faz lamen, né? Ramen, né? Que o pessoal fala, mas lamen mais conhecido. Então, e olha que legal. Eu gravei com uma Masterchef que foi campeã aqui em São Paulo. Ela tem um restaurante de massas, está começando com massas também.
ela viu a entrevista que eu fiz com ela, com a Michelle, fizeram amizades. Uma empresa de farinha falou, poxa, estou super interessado em fazer macarrão e tudo mais. Link. As duas se conheceram através do meu podcast. Então, olha que legal. Isso é fantástico. Olha que legal, Sim, isso que bacana. E né? olha no meu caso, né? Sim. Eu já entrevistei o Luciano Pires, do Café Brasil. Opa. E entrevisto pessoas que estão começando no podcast. Sim. Né? Alunos. Então, assim, eu não faço essa distinção. Basta a pessoa ter um podcast. Isso. E olha que coisa, você falou que duas pessoas de mercado se conheceram. conheceram. Na escola do podcast, nós tivemos 2 alunos que se conheceram que vão casar. Não, estão casadinhos, já estão Isso é juntos. incrível. Naquilo Com foi pedido vantagem. de casamento numa mentoria. A mentoria. gente teve um rolo dentro de uma Não, mentoria da escola. E é o Muito seguinte, legal. eu vi os dois no vídeo transbordando de alegria. Então, Exato. assim, é tudo de bom. Então você fala assim, umas coisas Não malucas. foi casamento arranjado, foi? Não foi. O Rony Furfuro, Foi uma a Sandra conquista mesmo. Júlia. Acho que esse é um ponto bem legal também. Acho que o podcast traz conexões, né? De você poder, que nem eu no caso, já tô com mais de 150 e poucas entrevistas. Poxa, fiquei pensando outro dia, falei, cara, eu conheci em um ano e pouquinho mais 150 pessoas novas no meu network. Se eu ligar, precisar de um contato, fazer... Então é louco. Importante. Fora as conexões que te abrem para o mundo, né? Não só no Brasil, para fora também. Conexões que você nem Gabriel, imagina, conta né? aí o evento que você teve ontem, que você falou na Paulista. Sim, aparece eventos que nem, poxa, teve um evento de chocolate, uma marca de Gramado que está vindo aqui para São Paulo. Que legal, ainda foi provar o Então, chocolate. fui provar um Você vê. chocolate. Então, você faz amizades. Você foi convidada? Fui convidado, então isso é muito legal. Então, acho que a gente pode resumir, esse nosso papo todo pode ser resumido da seguinte forma, de maneira franca e fria. Só há vantagens em ter um podcast. Não, sério, não tem uma desvantagem. Só tem vantagem. Assim, Só tem, a única desvantagem vai ser se a pessoa não gosta de trabalhar e ter que trabalhar. Aí ela vai ter que trabalhar um pouquinho, tem que fazer o trabalho. E eu diria o seguinte, é uma vantagem que está só começando. Mas tem o lance, né, boa, Eduardo? Se você bem trabalha colocado. com o que você Só gosta, começando. não Não é parece trabalho, não trabalho. parece trabalho, né? Se Não você parece faz por trabalho. paixão, cara, que você vê fazendo aquilo e você nem... Tem outra coisa que vai começar a acontecer. A gente está saindo da pandemia. Sim. A gente vai começar a ter os eventos ao vivo, pessoal. Exato. Presencial. não. A gente está aqui junto agora. Já não né? Já podia. estamos mais protegidos um pouquinho e tal. E, pô, eu falei do Podcast Movement. Eu quero ver evento no Brasil. Isso que eu queria ver. Um Podcast Movement aqui. O Brasil Movement, né? Sim. É isso que eu quero ver. O que Então, você disse? A Escola do Podcast vai patrocinar esse evento? vamos ver. A gente quer Em crescer. prestações módicas. Sem Né? ideia, né? Prestações módicas. Sim, sim. Então, assim, nossa, Não, enfim, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma mídia que tem muito a crescer mesmo. Ó, Fagras, pelo Resumindo. que eu tenho estudado, sem medo de errar, a maioria apareceu na pandemia e agora que está desabrochando. Então, assim, espere que vai ter muita coisa boa. Assim, os bons vão fazer coisa muito boa. E os que estão não indo bem vai ter que repensar. Mas, assim, só está começando. E a hora que entrar realmente o presencial, como já está acontecendo, não tem para ninguém, né? A Com coisa certeza. vai Porque vai ficar mais reforçada. Não, é uma união de pessoas daqui. Vamos pro Paraná lá, Curitiba. Que pode fazer o primeiro lá, né, Gabi? Nós vamos, né? Vamos pra Então, lá. em Curitiba, já Fazer tem a caravana, um evento. né? Caravana do podcast. Lógico. Pode ser que tenha esse ano, eu tenho que ver com o pessoal, o Ouvindo Capivaras. Ouvindo Capivaras é um evento Escreve de nós lá, podcast né? que já ocorre em Curitiba. Ele legal. reuniu, assim, da última vez, em 2019, mais de Sério? 100 E as pessoas pessoas. conversam entre si? Elas Curitibano às vezes conversa, mas é que vem muita gente de fora. Ah, então é isso. Muita gente de fora. Então, assim, considerações finais, pessoal. Vamos lá. Eu acho, assim, presencial vai ser o foco aí nos próximos, assim, desenrolar aí depois da pandemia e a criação de comunidades em torno do seu podcast. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, você do Paladar Distinto tem que pensar numa comunidade das pessoas que querem estar mais próximo. Isso é monetizável, isso é Sim, escalável. Isso as pessoas ajuda querem. muito, Não, ajuda ó, muito. ó, o que você está falando, o Gustavo acabou de colocar. A próxima sala dele vai ter público.
palco, né? Palco. É a sala palco. Percebe? Então, o que você acabou de falar é uma realidade. Os podcasts vai poder ser gravado, as pessoas acompanhando. E vou É te como um falar auditório, né? que muda demais a mecânica da coisa. Mas acho que muda para melhor. Então, fica exato. melhor. Ela traz um up também, uma reação diferente ali, ao vivo, que vai fazer também com que esse podcast se transforme. Então, sabe o que muda? Por exemplo, Silvio Santos tinha um programa de auditório, pegava 3 ônibus, um de cada cidade, juntava. Ninguém se conhecia. Agora, se vai lá sem podcast, que já está entrosado, vira um burburinho do tamanho de um bonde. É uma força. É uma força absurda, uma energia ali que não cabe no local. Né? É uma força, é uma força. Então, eu acho isso mesmo. E pessoal interessado, pra cima, porque o podcast normalmente é um cara pra cima, né? Total, Então, você tá assim, fazendo. Geralmente sim. Considerações finais, Oswaldo. Ó, gente, eu quero fazer mais aqui. Vamos Eu também gostei. A escola podia patrocinar quando você vier aqui. Vamos definir Eu já. vou falar com Com o Jefferson. Com o Jefferson também, né? E Não. com o Gustavo. Não, mas faz assim, quando você vier para São Paulo, já reserva aqui, nem que for umas 2 horinhas só, já Com tá certeza, já tá ótimo. bom. Se assim. puder nos convidar, nós já estamos. Já é outra coisa, bom. né, Oswaldo? E de E repente aí? vai ter a sala plateia, palco, né? Então você pode trazer também, mais. pode ser. Gabriel, considerações finais. Bom, eu queria fazer o convite aqui para todos que escutaram, né, para seguir Instagram e todas as plataformas, o Paladar Distinto. Tem entrevistas com chefes, empreendedores, produtores de café, queijo, todo o mundo da gastronomia. Então eu faço convite para conhecer e prestigiar. E é muito bacana, né, esse nosso bate-papo. Acho que é muito rico isso, acho que essa troca, né, de ideias. Eu sempre aprendo e pego muitos insights, né, com todos vocês, com o Oswaldo News aqui, do meu lado aqui, contando várias estratégias do que ele acompanha no mercado. Então, acho que isso é muito legal, né, porque você pode pegar um pouquinho daqui. O café, né, o café com Edward também é muito bacana. A gente sempre acaba pegando insights, aprendendo. Fala, poxa, acho que isso aqui eu posso aplicar no meu, né, ou não agora, mas no futuro, né. Então, eu sempre... E, nossa, parabenizo, né, todos vocês, o Fagaraz, o Edward também, todos da escola aí, que é uma comunidade, né? Você está falando de comunidade, Exato. acho que comunidade é muito legal, né? Porque a gente acaba, além de fazer amizade, né, com todos vocês, ajudam, né, as pessoas a tirarem do papel suas ideias, pessoas que muito ficaram ansiosas nessa pandemia e tudo mais, acabou sendo uma válvula de escape para construir algo positivo, né? Tirar a cabeça daquele turbilhão e focar numa coisa que é legal, que te dá prazer, né? Então não tem nada... Né? Sai fora do remédio e acaba... Vai para né? solução. Vai para a solução que eu nem imaginava. Então, fica o convite aqui que a gente falou. Só tem coisa boa aí, fazer ser criador aí de podcast. Muito bom. Pagarás, considerações finais aí. Bom, eu, antes de tudo, eu tenho que agradecer a Escola do Podcast por essa oportunidade. Isso é muito bom, estar com gente positiva, gente inteligente, gente comunicativa. Obrigado. Isso é muito legal. Agradeço demais a participação. Oswaldo e Gabriel, vocês são fantásticos. Edward, eu sou fã desse cara há uns 40 anos, então nem Você preciso suspeita, falar muito. né? Exatamente. É mais de 40. Agora, Duda, muito é mais de 40. Muito mais. Eu sempre chutei 40, né, pra gente Pra jogar dar por uma baixo. revejunescida. Mas, enfim, eu gostaria só de reforçar o quanto eu fiquei bem impressionado com esse espaço, o quanto eu achei bacana todo o processo, não só em termos de estrutura técnica, porque é incrível, é bem legal mesmo, mas Tá aprovado. principalmente pela acessibilidade de todo o projeto. Então, voltando aqui, podcastnobar.com.br. O atendimento, não. O funcionamento deles é de segunda a sábado, das 9 às 11h30 da noite, também conhecido como 23h30. verdade. Estão pensando, inclusive, em aumentar isso daí. Atenção, vamos se preparar que vai ter mais um turno. Vai ter turno noturno. Lembrando que os preços são a partir de R$100 a hora e tem um desconto inacreditável para a Escola do Podcast. Cara, é você que pretende, que precisa ou que acha que o seu podcast ele não decolou por falta de estrutura técnica. Acabou a desculpa. Ó, Acabou. Éder, só acrescentar, é assim, primeiro, sobre o local, é um estúdio profissional de fato,
E eles colocam que é gravação multipista, eu nem sei bem o que é, mas assim... Vários canais. Internet 60 MB. E uma coisa que eu achei engraçado, tem 33 bicos de chopp. A gente não falou disso. É verdade. Não sei se vocês sabem, uma vaca holandesa só tem 4 bicos e dá 50 litros de leite por dia. Então, 33 bicos de chopp é uma loucura. Dá pra gente ficar a noite toda aqui. Dá pra ficar a noite toda, dá pra você fazer podcast, pedir pra servir Não, cerveja inclusive e tudo vamos mais. até passar a ideia pro Gustavo, já que vai ter plateia lá. Entra a plateia, sai uma, sai outra. O bar não fecha, né? O bar não fecha. Fica gravando igual essas séries de cinema, né? Que é uma loucura. Muito não bom, é? muito bom. Bom, gente, então, olha, eu agradeço imensamente ao Gustavo pelo espaço, parabenizo aí. E, pessoal, obrigado pela audiência. E semana que vem a gente está de volta aí para mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. Sigam Obstinados. É isso aí, um abraço. É isso aí. Valeu.